E aí, pessoal, beleza? Então, tô aqui para gravar mais um vídeo, né, da nossa playlist de if clauses, de frases condicionais. Essa daqui, então, vai ser resolvendo questões, né? Eu já passei, então, a explicação para vocês das quatro condicionais que a gente tem, as mais comuns, né? Então, zero, first, second e third. E agora, então, eu selecionei aqui 12 questões de vestibulares e concursos, tá? Para a gente ver como resolver, como que vocês podem poupar tempo na hora de resolver frases, de resolver questões com as frases condicionais. E os próximos vídeos, então, eu vou focar nos mixed conditional, tá? Que são aqueles que misturam esses condicionais que a gente viu, tá? Nem sempre eles caem em concursos, mas tem algumas bancas que gostam de colocar eles, e geralmente quando eles caem, eles são as respostas, são as alternativas. E às vezes o aluno não conhece, nunca viu, e daí acha que é uma frase errada, não assinala, ou acha que a frase está errada, entra com recurso na hora e não tem nada a ver. Geralmente ela é a resposta. Principalmente se você pegar a CETRED, que é o que eu estou fazendo preparatório agora, a CETRED gosta muito de colocar os mixed conditionals. Então é bom a gente conhecer, tá? Mas vai ser a partir de quinta-feira, do vídeo 7. Esse é o vídeo 6, tá bom? Então vamos ver aqui essas questões, como que a gente faz para resolver elas poupando tempo, tá? Porque muitas vezes essas questões a gente não precisa traduzir. É o que eu digo para vocês. A gente deixa para traduzir, interpretar, entender as partes de interpretação de texto. Agora, quando é parte de gramática, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer estrutura, tá? E isso acontece também aqui com as frases condicionais. A gente precisa reconhecer estrutura. Geralmente, reconhecendo estrutura, a gente consegue eliminar todas as alternativas e ficar só com a resposta. Dificilmente a gente fica com duas, tá? Então, geralmente a gente já fica com a resposta correta. Então, se ficar com duas, aí sim você vai ter que pensar, vai ter que traduzir, vai ter que tentar reconhecer qual que é a resposta. Mas geralmente você já vai ficar com a resposta correta. Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu pegar, peguei. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir. Então, eu tenho aqui uma if clause. Primeira coisa que eu tenho que reconhecer é qual que é o tipo. Se é zero, first, second ou third, tá? Por quê? Porque eu já tenho a frase da condição pronta, eu vou ter que saber o resultado aqui, ó. Para eu saber qual é o resultado, eu não preciso ler, eu não preciso traduzir, eu não preciso entender. Eu preciso reconhecer qual é o condicional que eu tenho aqui. If he put it this way, everybody alguma coisa with him. Gente, que tempo que está esse verbo aqui? Esse verbo está no passado, tá? Isso aqui é uma pegadinha, cuidado. Como que eu sei que está no passado e não está no presente? Se fosse presente, teria S, porque é he. Vou até apagar aqui, ó, para fazer de novo. Olha aqui, ó. Se fosse presente, seria if he puts, tá? Porque é he, teria um S. Não tem o S, então é passado. Cuidado com essas observações. Aqui é simple past. Se é simple past, então isso daqui é second conditional. Se é second conditional, a frase da condição está no simple past, a frase do resultado vai ser o quê? Vai ser o would mais verbo na forma base. Então eu tenho que procurar uma alternativa que tenha o would mais verbo na forma base, simples assim. Aqui, letra A, só sobrou uma. Então a resposta é letra A. Eu não li a frase, traduzi, não tentei entender, eu só reconheci a estrutura, tá? É isso que vocês têm que fazer. E a maioria dá certo aqui, quando não é 100%, tá? Aqui, ó, reconhecer a estrutura. Tenho a frase da condição com head mais terceira coluna. Isso caracteriza third conditional. Isso significa que eu vou ter no resultado would have mais verbo na terceira coluna. O máximo que pode acontecer é você trocar isso daqui por um modal, tipo could ou should, tá? Talvez um might, mas geralmente vai ser could ou should. Mas tem que ser have e verbo na terceira coluna. Aqui não tem o have, would have terceira coluna, por enquanto é essa. Should não tem o have, não tem o have, não tem o have. Ó, sobrou só uma. Viu como é fácil?
Frase da condição com o verbo no simple present. Ó, has, tá? Has não, né? Happens. Simple present. Então, o que que eu vou ter no resultado? O will. Posso ter, de repente, um can, um may, né? E posso ter um imperativo, né? Porque é o first conditional, né? Aqui é o first, tá? Porque eu tenho simple present. Ó, tem o will mais verbo, essa tá certa. Não pode ser would, não pode ser would, não pode ser could, may have had. Não, não, isso daqui seria o third conditional, né? Que é present perfect com o may. Então só pode ser o will. Nenhuma eu li, nenhuma eu traduzi, nenhuma eu fiquei pensando se tinha sentido, se fazia, se tinha contexto, nada. Só estou reconhecendo estrutura. Vocês estão vendo? A partir do momento que você sabe a estrutura do zero, first, second, third, você não precisa fazer mais nada. É só reconhecer a estrutura. E sempre vai ser assim. Vocês podem dizer, ah, mas isso daqui é de 1991. Quem disse que mudou alguma coisa nas frases condicionais? Não muda, gente. As perguntas são sempre as mesmas. Essa daqui é muito boa. Isso aqui é verdadeira, é verídica. Uma senhora falou no discurso do Churchill, né? Se o senhor fosse meu marido, eu envenenaria o seu café. E ele disse assim: se a senhora fosse minha esposa, eu tomaria. Isso aqui é verídico. Ah, então, ó, se você fosse meu marido, né? Então, if you was, não dá. Então, eu já elimino aqui, ó. If you was, não dá, tá? Só pode ser if you were, né? If you were. Se é simple past, aqui só pode ser would, porque é o second conditional, né? Então, eu tenho simple past com would. Então, vamos ver. Were, would, had não dá. Então, já elimino mais um. Were, would, por enquanto está certo. E se você fosse minha mulher, were de novo, né? Were nas duas. Eu beberia ele, eu beberia o café. I would drink. Had não. Então, só pode ser a letra E. Ó, reconhecer a estrutura. Primeira coisa, sempre reconhecer a estrutura, tá? Se não der com o reconhecimento da estrutura, daí a gente vai partir para leitura, interpretação, tradução, enfim, né? Rezar, daí a gente vai para as outras opções. Mas primeiro, vamos para a estrutura. Had studied, isso é past perfect, então é o terceiro condicional. Se eu tivesse estudado mais. Então aqui eu vou ter que ter would have, é sempre have, tá, gente? Não pode ser has, não pode ser had, é would have, sempre. Mais terceira coluna. Então vamos ver. Would pass não dá, pass não dá, have pass não dá, would have terceira coluna. Só had pass não dá. Então é letra D. Se eu tivesse estudado mais antes de me sentar para a prova, eu teria passado. Ó, aqui é um caso que a gente tem que cuidar um pouquinho, ó, o caso da inversão. Had he made Patch Adams? Então aqui não é, melhor, é had he made, mas isso daqui é igual ao quê? É a inversão, é if he had made. É a mesma coisa que escrever isso, ó, porque é a inversão do terceiro condicional. É a mesma coisa que tirar o if e passar o had para frente. Então, had he made é a mesma coisa que if he had made. Had he made Patch Adams, que é aquele filme, né, daquele médico palhaço, lembra que ele deu início ao movimento dos Doutores da Alegria, que foi feito com aquele que já faleceu, Rob Williams, acho que é, fazia bastante comédia, né? Sellers would have focused on the medical profession. Could be rewritten, poderia ser reescrito sem mudar o sentido. Então, quer dizer, essa parte aqui, ó, ficaria assim. Só que daí o que que eles fazem, ó? Eles invertem, ó. Então, a gente tem que procurar onde tem isso daqui, ó. If
Ó, não tá, eles inverteram, eles colocaram o if pra cá, olha só que sacanagem. Eles colocaram a do if pra cá para confundir, ó. Tá, então não é essa, porque a do if tem que estar com o had made. Would, tá, mas ó, o Sally's would have focus, não pode trocar o tempo. Would have focus, não tá certo. Não pode mudar o tempo verbal. Não, não. Salles would have focused, aqui tá certo, on the medical profession, ó. Inverteu, mas tem que manter todo o tempo verbal. If he had made Patch Adams, aqui tá certo. Além deles fazerem a inversão aqui da frase, eles ainda pegaram e inverteram os períodos, né? Eles jogaram para cá, ó, tá? Então tem que cuidar isso. Eles inverteram toda a frase, além de, de tirar aqui o if e passar o had para frente, eles ainda pegaram essa frase que estava aqui, jogaram para cá e essa para cá. Então tem que ter bastante atenção. Até é bom você reescrever a frase, se você tem espaço, né, para reescrever, tá? Porque eles confundem mesmo. Daí, às vezes, tem umas que salva a pátria, né? Aqui, ó. Ó como tem third conditional, né? Isso aqui é third conditional. Had gone. Então, aqui eu vou precisar de would have mais terceira coluna. Não tem have, então não dá. Não tem have, não tem have. Aqui não tem have, would have met. Tá aqui. É a única que tem have, né? Então, só pode ser essa. Ó, aqui eu tenho os dois espaços para completar. Então, eu vou ter que achar uma que tenha os dois espaços que combinem. No first conditional, o que que eu tenho? Eu tenho simple present na condição e o will no resultado. No second conditional, eu tenho simple past na condição e o would no resultado. E no third conditional, eu tenho o had mais terceira coluna na condição e would have mais terceira coluna no resultado. Então, eu tenho que ter isso daqui, ó. Em alguma delas tem que fechar isso daqui. Ó, had, terceira coluna, would have, terceira coluna. Nossa, será que já fecha aqui na primeira alternativa? Vamos ver. Simple present com would não tá, que não dá certo. Simple past com would have não dá certo. Tá misturando os dois. Present com would have não dá certo. Terceiro, mas aqui tinha que ser gotten, né? Tinha que estar na terceira coluna, não na primeira. Então tá errado. E não é que era a primeira mesmo? Terceiro condicional aqui, ó. Had mais terceira coluna e o would have mais terceira coluna. Aqui tinha que ser a terceira, ó, tá na primeira coluna, né? Daí não dá certo. Então é a letra A mesmo, já na primeira, de cara. Fechou. Vamos ver aqui. Although it is very big, a female adult measures 9 centimeters and poisonous, the Italian tarantula aranha does not represent a serious problem for people. Ai, eu odeio aranha, já tenho fobia. Já estou arrepiada só de ler o nome. Embora seja muito grande, a fêmea adulta mede 9 centímetros e seja venenosa, a tarântula italiana não representa um problema sério para as pessoas. Então, de acordo com o texto, a única alternativa correta é: se a tarântula italiana fosse, no caso, tivesse sido, né, fosse tão venenosa, muitas pessoas, aqui ainda vai ser voz passiva, hein? Teriam sido mortas. Como eu tenho had been, isso daqui é a terceira coluna. Então, eu preciso de would have mais terceira coluna. E ainda vai ser uma voz passiva. Então, vai ser o be na terceira coluna, been,
e mais uma terceira coluna, porque vai ser voz passiva. Então, a voz passiva, o que que é? O be mais um verbo na terceira coluna. Só que o be vai estar na terceira coluna porque é o third conditional. E eu vou ter um outro verbo na terceira coluna porque teriam sido mortas. Sido, terceira coluna, mortas, terceira coluna, porque é voz passiva. Que não tem nem o ter, né? To kill, não tem nada a ver. Teriam sido. Cadê o be? Não tem o be. Be tem que ser na terceira coluna aqui, ó. Teriam sido mortas. Que as pessoas seriam mortas pela aranha. Então, é uma voz passiva numa frase condicional. Quer dizer, já tá difícil na mistura dois assuntos, né? Então, onde que é? PUC. Ó, mais uma inversão. Had the buildings been full, se os prédios estivessem cheios de pessoas. Isso daqui é a mesma coisa que dizer if the buildings had been full, tá? É uma inversão do had. Então eu tiro o if e passo o had no lugar do if, tá? Para frente. Se os prédios, se os edifícios estivessem cheios, aproximadamente 14 mil pessoas provavelmente teriam morrido. Significa o mesmo que os prédios estavam cheios de 14 mil pessoas mortas? Não. 14 mil pessoas morreram porque os prédios estavam cheios? Não. Embora os prédios estivessem cheios, 14 mil pessoas não morreram? Não. Embora os prédios estivessem cheios, não, eles não estavam, porque aqui, ó, se eles estivessem cheios, tá? Aqui também está invertido, ó. Se os prédios estivessem cheios com 14, ó, a diferença, com 14 mil pessoas, ninguém teria morrido. Não. Aproximadamente 14 mil pessoas poderiam ter sido mortas se os prédios estivessem cheios. Essa daqui, né? Ó, if the buildings had been full, exatamente como tá aqui, ó. If the buildings had been full. Que daí é desfeita a inversão, né? O had volta para o lugar dele, tá? I would have gone. Aqui, ó, é um terceiro condicional, só que tá invertido. Eu tô com o resultado aqui e a condição a partir daqui, ó. Eu tenho would, have e terceira coluna. Então, aqui eu vou ter had mais terceira coluna, tá? Tá invertido, ó. A condição tá aqui e o resultado tá aqui, ó. Resultado, e aqui eu tenho a condição. Então, eu tenho que ter had, só tem uma aqui, ó. Had invited. Eu teria ido à festa se eles tivessem me convidado. E a última aqui, né? Ah, eu gosto dessas. Ó, se eu tenho will, é porque é o first conditional. Então, aqui é simple present. Então, pode ser have, não pode ser had, pode ser have e have. Então, essa daqui eu já elimino. If you would meet, você encontraria, conheceria o second. Então, aqui tem que ser simple past. Went, tá certo. Go não pode. Tem que ser passado. Had, mas é que o had não tá no simple past, mas não combina aqui, né? Had não dá. If you have gone. Não, tem que ser passado, né? Ah, então já deu. Ai, que sem graça. Podia ir um pouquinho mais, né? Had cleaned. É o would have got, tá certo, é o third. If she hadn't been driving so fast, she wouldn't have crashed, tá certo, é o third. E second, tá certo. Isso aí. Então, essa daqui foi a última, né? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Vou deixar todas as informações aí no box de descrição do vídeo.